livro de Mateus, capítulo 5, que fala, Mateus capítulo 25, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Podemos ler todos? Amém? Está esclarecendo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, bosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas sido comprados, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Por sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, essa parábola das 10 virgens é uma parábola muito conhecida, muito pregada em nosso meio. Mas é uma parábola que Jesus, ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E quando nós falamos de virgens, nós falamos sobre igreja, uma igreja separada, uma igreja pura, uma igreja santa. Então 10, aleluia, é o número da perfeição. Virgens está se referindo à sua amada igreja. É uma virgem que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. São virgens que devem seguir ao Senhor Jesus, aquele que os comprou, derramando o seu sangue sobre o Calvário. Então, irmãos, nós entendemos que Jesus, ao falar dessa parábola, ele está alertando as virgens, ele está alertando a igreja a estar sempre em prontidão, aleluia, sempre em prontidão, sempre em vigilância, porque a vida dele será iminente, a vida dele será, aleluia, muito rápida, está próxima. Então Jesus, ele vai falar sobre a igreja está em prontidão, a igreja está preparada, a igreja está em santidade, a igreja seguir a pureza, a igreja seguir a doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele compara o reino dos céus a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Irmãos, quando Jesus ele fala que as virgens, ela pega a sua lâmpada e vai de encontro ao Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui, aleluia, um verbo de ação, irmãos. As virgens pegam a sua lâmpada e ela vai ao encontro de Jesus. E ir ao encontro de Jesus, aleluia, significa que nós estamos, aleluia, concordando que Jesus, aleluia, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nesse encontro que nós vamos com Jesus Cristo, nós podemos ser reprovados por Ele ou também ser aprovados, aleluia. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que as 10, aleluia, vai de encontro ao esposo, mas só que 5 eram loucas e 5 também eram prudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. Mas por quê? Aleluia, essas 5 loucas, elas não levaram azeite em sua lamparina. Aleluia, será que faltou tempo para ela? Será que o tempo para ela estava curto? Será que o Senhor não deu tempo suficiente para ela poder, aleluia, encher a sua lamparina de azeite? Será que o Senhor não derramou graça suficiente para ela poder, aleluia, subjugar o corpo dela? Aleluia, aleluia, louvado a Deus, para poder buscar azeite. Será que a graça não foi tão suficiente para ela poder servir ao Senhor em oração
Uma vez que eu rejeito a graça de Deus, eu estou rejeitando o meio da graça. E qual é o meio da graça? Aleluia, a oração, a palavra, o jejum é o meio da graça. Então, se o Senhor derrama a graça sobre a tua vida, sobre a minha vida, é para que nós venhamos usar o meio da graça. Aleluia, porque, aleluia, as filhas que cometem loucura não usam os meios da graça, porque ela rejeita a graça de Deus, porque ela rejeita seguir a santidade, porque ela rejeita seguir a pureza, não quer servir ao Senhor em jejum. Aleluia, são filhos loucas que olham para o mundo, que tem prazer no mundo, que amam aquele mundo, que tem preocupação naquilo que dá no mundo, mas não se preocupa, aleluia, em buscar o azeite, em estar acesa, em estar, aleluia, Deus, buscando azeite para sua lâmpada, em estar acesa e não apagada. Essas filhas loucas, aleluia, são aquelas que cometem, aleluia, muitas loucuras. São aquelas loucas que se envolvem em tipos de loucuras. Aquelas loucas que na igreja, aleluia, elas brincam de ser crente. É aquelas loucas que brincam de servir ao Senhor. É aquelas loucas de loucura, aleluia, em falar mentira, em pronunciar a palavra torpe. São virgens loucas, aleluia, que não se preocupam com a vida de Jesus. E essas loucas, elas afirmam que Jesus não voltará. Elas afirmam que Jesus vai demorar a voltar. Então, diante da profecia que nós estamos vendo se cumprindo, a cada dia a palavra de Deus está apontando para a vida do Senhor Jesus Cristo. Ela ainda continua a dizer que ainda falta muito, que isso não é nada, ainda falta muita coisa. Aleluia, daqui aleluia, 50 anos, 40 anos, daqui a 100 anos, Jesus volta. A vida louca, aleluia, Deus não quer que o Senhor Jesus Cristo volte para poder buscar a igreja. Sabe por quê? Porque ela quer curtir o mundo, ela quer considerar os prazeres do mundo, quer se deitar nos prazeres do pecado. A vida louca não quer que Jesus volte, porque ela está interessada em conquistar mansão, conquistar riqueza, aleluia, em buscar muita coisa material, princípio. Ela não olha para o alto, da onde vem a redenção dela, ela olha para baixo, tem o coração aqui embaixo e não em cima. Por isso eu desejo que Cristo volte a essa terra para poder buscar a igreja. Mas a vida prudente, aleluia, está ali, mostrando a acesa, sofrendo perseguição, aleluia, padecendo necessidade em muitos países, aleluia. Essa virgem prudente deseja se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, deseja se encontrar com o seu noivo, porque ela sabe que melhor é estar com o noivo no céu do que estar aqui na terra. Aleluia, sabe que é melhor estar com o noivo no céu do que ver, aleluia, o pecado dominando essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não são filhas loucas que fazem bagunça na casa do Senhor. São filhas loucas que dão lugar para Satanás poder operar dentro da igreja. São filhas loucas que não observam os mandamentos do Senhor. São filhas loucas, aleluia, Deus, que não fazem mais vigília de oração, mas fazem aquela vigília de pula-pula, roda-roda. São filhas loucas, aleluia, que a vigília toda, aleluia, fazendo, aleluia, Deus, aleluia, sinal de avião, aleluia, de águia, aleluia, pulando, rodando, fazendo bater na casa do Senhor. São filhas loucas que não sabem o que é vigília de oração, irmãos. E essas filhas loucas abrem também as portas para que o homem sensualismo venha atrás da igreja e começar, aleluia, a ser usado pelo diabo em falsa profecia, em falsa visão. É por isso que nós vemos ali em uma das igrejas, ainda que seja, entre aspas, de doutrina, litística de doutrina, mas ele está ali, aquele homem, aleluia, com o espírito, sensual, pela túnica, rodando, aleluia, Deus, sentindo uma mulher, aleluia, sentindo que está vestido como vestidão, aleluia, de mulher, aleluia, se sente como mulher, aleluia, fala como mulher, aleluia, bate a coxa como mulher, aleluia. São pessoas, aleluia, que entram e começam, aleluia, Deus, fazer a terra na casa do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é uma igreja que não prioriza a palavra de Deus, é uma igreja que não é como a igreja de Bereia, aleluia, que observa o mover, que observa, aleluia, Deus, e julga a doutrina, aleluia. A igreja de Bereia, meus irmãos, a igreja de Bereia observa tudo aquilo que é falado, pecado, observa o mover de Deus. Sabe por quê? É uma igreja que busca a palavra, é uma igreja que busca o
As vigilâncias estão escandalizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Além de estar com a sua lâmpada apagada, elas também estão conseguindo também apagar a lâmpada de muitas pessoas que estão entrando com o coração sincero para poder se converter a Deus, seguir o exemplo daqueles que estão em cima do povo pregando e ensinando. Mas quando aquelas pessoas vêem aquelas pessoas ensinando, aleluia, quando Deus começa a dar o conhecimento, começa a estabelecer para aquela pessoa, ela começa a observar que ali está o homem com a lâmpada apagada ensinando a palavra de Deus. O homem que está apagado está ensinando a palavra de Deus, está ensinando muitas coisas erradas, está ensinando o evangelho anátema. Irmãos, virgens que estão com a lâmpada apagada têm o prazer de pregar o falso evangelho. Virgens que estão com a lâmpada apagada prega a palavra de Deus, prega o falso evangelho e não conseguem enxergar aquilo que ela está pregando, não conseguem perceber que está anunciando um falso evangelho. Porque se você chegar até ele e dizer, ó, não é assim não, meu irmão, está pregando errado, isso aí é contra o falso evangelho, ele vai te rebater, sabe por quê? Porque a lâmpada está apagada e não consegue enxergar o seu erro. E aqueles que andam com a lâmpada apagada acabam tropeçando. Aleluia. E muitas coisas. Aleluia. As vigilantes que estão com a lâmpada apagada, elas tropeçam em muitas coisas, porque não conseguem enxergar. Aleluia. É a mesma coisa se tiver um apagão aqui agora aqui. Aleluia. Tiver um apagão e tiver um montão de buraco mais à frente, se nós não acender a lanterna no celular ou uma lanterna comum, nós vamos acabar por cair onde? No buraco. Aleluia. E eles que estão, aleluia, com sua lâmpada apagada, eles tropeçam em muita coisa, e coisa que não conseguem enxergar, só conseguem enxergar que está pregando a verdade. Aleluia. Aquilo que ele acredita que é a verdade, ele afirma que prega a verdade e não consegue enxergar, está pregando um outro evangelho, porque a lâmpada está apagada. Aleluia. Lâmpada apagada. Aleluia. Impede de muitos líderes, muitos pastores, aleluia, enxergar que eles estão fora do caminho, que eles desviaram do caminho da verdade, desviaram de Jesus, porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então desse caminho que é Jesus, eles desviaram. Eles se desviaram do caminho e buscaram atalhos, sabe por quê? Aleluia, porque para nós podermos permanecer no caminho de Jesus, a lâmpada deve estar acesa. Aleluia, porque há muitos atalhos por aí, irmãos. Muitos atalhos há por aí. Se nós não tivermos a lâmpada acesa, nós vamos acabar com isso aqui, ó. O caminho está aqui reto. A lâmpada apagou, ó. Vou por esse caminho aqui. Achei um caminho bom. Aleluia. Achei um caminho excelente. Gostei desse caminho. Aleluia. Esse caminho aqui não é mais tranquilo. Aleluia, estou passando por luta. Esse caminho aqui, a minha vida está melhorando. Aleluia. A lâmpada está apagada, irmãos. Aleluia. A lâmpada está apagada. Aleluia. Ele não consegue enxergar que ele está indo para outro caminho, menos o caminho de Jesus. Então, irmãos, essas vigilâncias, elas desperdiçam o tempo e a graça que Deus dá para todos. Elas desperdiçam o tempo e a graça que Deus dá para elas poderem buscar o azeite. O azeite aqui simboliza a presença do Espírito Santo. Então são vigilâncias que não têm prazer em buscar a presença do Espírito Santo. Não tem prazer em se encher da presença do Espírito Santo. Aleluia. Não tem prazer, irmãos, de servir ao Senhor. Não tem prazer de viver uma vida santa.
Mas o prazer dela está no pecado. O prazer dela está na mentira. O prazer dela está na prostituição. O prazer dela está no adultério. O prazer dela está nesse mundo perecível. Não tem prazer em buscar o Espírito Santo, porque são virgens vazias de Deus. São virgens loucas que têm teologia. Virgens loucas que têm grande conhecimento da palavra de Deus. São virgens loucas, irmãos, que conhecem muito bem a Bíblia. São homens que participam de debates. E nos próprios debates você vê que eles negam a sua doutrina. Porque a teologia dos homens que fazem o dia aí fora negam a sua doutrina. Pelo debate deles você observa que eles negam a sua doutrina. Eles negam a palavra de Deus. Então, irmãos, eles têm conhecimento para poder tentar te enganar. Aleluia! Eles têm conhecimento para poder fazer você desviar do caminho do Senhor Jesus Cristo. Desviar você do propósito de ir ao encontro do noivo. E para isso, o diabo vai usar eles para poder fazer você se desviar do propósito de encontrar o noivo, de encontrar Jesus. E estes estão espalhados nas igrejas, irmãos. Estão espalhados na igreja. Da boca deles saem, irmãos, palavras tortuosas para poder desviar os simples, os sinceros, os não convertidos do propósito de encontrar o noivo. São homens que têm conhecimento, homens que estão com a cabeça morta, coração vazio. A cabeça cheia de conhecimento, mas o coração está vazio de Deus, do Espírito Santo. Porque ele só prioriza o conhecimento. Aleluia, Deus, mas não buscam a presença do Espírito Santo. Eles priorizam a teologia, mas não priorizam a santidade. Quando fala de santidade, santificar espiritual e corpo, que é uma doutrina que eles rejeitam. Porque eles pregam, as virgens loucas pregam que Deus só quer o coração. Aleluia, Deus só quer o coração. É o que eles pregam, Deus só quer o coração, Deus sabe do coração. Tu está acima, Deus sabe, aleluia, da tua vida. Tu chega à igreja, tu prega a televisão e fala, não, irmão, fica tranquilo, Deus conhece do coração. Às vezes a pessoa até mesmo, ali na hora ficou triste de ouvir aquela palavra, mas depois Deus ia começar a trabalhar e chega aquela virgem louca, aleluia, com sua lâmpada apagada, aleluia, com o propósito de desviar aquela ovelha do caminho, para falar um monte de besteira. Não, irmão, Deus conhece seu coração. Não fica assim, não, continua com a televisão, não tem nada a ver, aleluia, continua com ela, aleluia, vem para a igreja, aleluia, vem para os cultos, só que você vem para a igreja, tu está salvo, porque Deus faz o coração. Não é televisão que vai jogar no inferno, não é novela que vai jogar no inferno, irmão. Você é presente no culto, você vem no culto de quarta, de sexta, domingo, escola dominical, consagração, irmão. Deus faz o coração, Deus não faz no inferno se por causa de uma televisão. Eles falam isso, irmãos. Eles falam isso. Deus conhece o coração, irmão. Que isso, irmão? Irmão, não precisa jogar a televisão fora. Irmão, não precisa largar aquele futebol, irmão. Tem nada a ver, irmão. Tu vem no escuro, irmão. Deus conhece o coração, irmão. Tu não vai para o inferno assim, não. Nós estamos no Evangelho da Graça. É graça, irmão. Que isso? Não é assim, não. Não é assim, irmãos. Aleluia. Eles falam, não é assim. Tem que entender que não estamos na lei. Nós estamos, aleluia, no Evangelho da Graça. Aleluia. Glória a Deus. Estamos no Evangelho da Graça, irmãos. Irmãos, o Evangelho da Graça permite. O Evangelho da Graça é mais leve. A lei que assevera, irmãos. Não é isso, não. É
São as vigilongas que estão disseminando o falso evangelho. São as vigilongas que estão trabalhando para poder tirar as prudentes do propósito de encontrar o noivo. Enquanto isso, a prudente, ela está preparando sua lamparina. Enquanto isso, a prudente, ela está observando as profecias se cumprirem. Está bem atenta e sabe que a qualquer momento o Senhor ele pode aparecer para poder arrebatar a igreja. E sabe que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E a prudente, sabendo disso, ela está se apontando, ela está se enchendo, ela está buscando, está se santificando, está se separando. A prudente não quer saber de fofoca, a prudente não quer saber de se-me-disse, a prudente não quer saber de apontar, de julgar, aleluia, Deus, meu irmão. A prudente está preocupada em ter azeite na sua lâmpada. A prudente não está ligando se ela tem um carro ou não tem. A prudente não se importa se ela conseguiu um casarão ou não. A prudente está preocupada em ter azeite na lamparina, porque ela sabe, aleluia, Deus, que ela pode buscar tudo nesse mundo: carro, moto, casa, riqueza, mas se ela não encher a lamparina de azeite, ela não vai poder se encontrar com o noivo. A prudente, irmãos, aleluia, ela é prudente porque ela observa as profecias e fica atenta aos acontecimentos, e nessa ela fica atenta, ela não se atenta com os braços cruzados, mas se atenta em servir ao Senhor em oração, jejum e obediência à palavra. Elas ficam atentas, vigilantes, porque sabem que a qualquer momento o Senhor, o Rei da Glória, virá para poder buscar elas. E as prudentes estão aguardando esse encontro. As prudentes aguardam esse encontro de ir até o noivo. E é para isso que elas estão santificando espírito, alma e corpo. Para quê? Para poder ir de encontro ao noivo. Porque ela sabe que se ela for de encontro ao noivo despreparada, o noivo vai rejeitar ela. Nós sabemos que nós, aleluia, ir de encontro ao noivo despreparados, igreja, o Senhor ele vai nos rejeitar. Se nós colocarmos desculpa que não conseguimos, não temos tempo de buscar Deus, de orar, de jejuar, porque não é corrido, o Senhor vai nos rejeitar. Se nós colocarmos obstáculo e dizer, porque o meu trabalho não permite orar, buscar, aleluia, me consagrar, o Senhor ele vai te rejeitar. Mas eu falo delírio, eu falo mistério, aleluia, expulso o demônio, faço muita maravilha. Irmão, se você não estiver buscando azeite, o Senhor ele vai te rejeitar. Jesus ele disse em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que vai dar meu Pai está nos céus. No 22 ele diz assim, porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos o nome do teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E Jesus diz, então me direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Irmãos, será duro para aqueles que ouvirem essa resposta de Jesus. Será duro, irmão, para nós se nós chegarmos lá e ouvirmos Jesus. Apartai-vos de mim. Aleluia. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Você na hora vai ficar confuso. Senhor, que iniquidade é essa que eu cometi? Vai ficar confuso. Aleluia. Aí vai lembrar, meu Deus, eu serei com o Senhor, comi na mesa com o Senhor. Chegou eu com os irmãos, participar dos cultos da oração, da consagração, de tudo que tinha no evangelismo, me dedicava, me consagrava, meu Deus, porque eu fui rejeitado, porque o Senhor me rejeitou, aleluia, porque você não, aleluia, buscou o azeite, aleluia,
para poder manter a lamparina acesa. Aleluia. Glória a Deus. Porque uma vez que você resiste à graça de Deus, você está resistindo ao próprio Deus. Aleluia. E se eu resisto à graça de Deus, eu resisto a Deus. Se eu resisto a Deus, eu estou resistindo. Aleluia. Me encontrar com Ele, estou me recusando a me encontrar com Ele. Porque o Senhor nos dá graça para que nós venhamos, aleluia, receber a graça, usar os meios da graça, com o propósito de quê? De encontrar com Ele. Se eu rejeito, aleluia, essa graça, e rejeito os meios da graça, eu estou me recusando a me encontrar com Ele. E se eu me recuso a me encontrar com Ele, eu não quero ir no céu, eu quero viver na terra, porque a terra é o céu, porque na minha mente eu acho que o céu, aleluia, é muito ruim, porque eu acho que no céu, aleluia, Deus, não vamos viver nem robô, dando glória a Deus 24 horas, aleluia, 24 horas na terra, é bem melhor, eu não quero, e por isso eu rejeito a graça, aleluia, aleluia, glória a Deus, eu me nego, aleluia, glória a Deus, a usar os meios da graça, por quê? Porque na minha mente, aqui na terra, é bem melhor do que o céu, aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, as prudentes, aleluia, louvado seja Deus, são aquelas virgens que estão separadas daquelas virgens loucas. Você pode ver que são poucas igrejas de doutrina que pregam a verdadeira palavra de Deus, o evangelho puro e genuíno. Mas o evangelho da porta larga tem muitos por aí. Esquina a esquina você encontra um. E muita bagunça do lado de dentro. Então você vê que as virgens prudentes, elas não conseguem, aleluia, se unir ou se juntar com as virgens loucas. Porque crente que está apagado, aleluia, Deus, ele corre de viver na sombra daquele que está aceso. Mas aquele que está aceso não quer, aleluia, que está apagado, fique atento, sabe por quê? Porque o que está apagado quer sugar aquilo que você buscou, aquilo que você, aleluia, se consagrou, aquilo que você pagou o preço para poder obter. Porque aquele que está apagado, ele quer tudo fácil, aleluia, ele quer conseguir vir do azeite com ele. Aleluia, ele quer ver na tua sombra. Então por isso que a virgem prudente, ela não consegue, aleluia, se aliar à virgem louca. Aleluia, a virgem prudente tenta influenciar a virgem louca para que ela venha também junto com ela buscar o azeite. Mas a virgem louca não quer, aleluia, Deus pagar o preço para poder ter esse azeite. E por isso ela vai ficar na sombra da prudente. Mas a prudente vai dizer não. Para que não falte a nós e a vós, vai até gente que vende e comprai. Aleluia. Não, não é assim não. Não. Dai do azeite? O quê? Paguei preço? Aleluia. Chorei. Sofri. Fui perseguido. Humilhado. Aleluia, porque a virgem que está apagada, ela tenta humilhar e desprezar a virgem prudente. Por quê? Porque a virgem louca, ela rejeita, aleluia, o modo que a virgem prudente entende que nós devemos seguir o evangelho. Ela rejeita o modo da doutrina que a prudente prega e ensina. Ela rejeita, aleluia, ela rejeita, negam, não querem doutrina, rejeitam. Aleluia, chamam de louco, nos chamam de maluco. Passa na rua só alguém e fala assim, meu Deus, essas irmãs com vestido louco, meu Deus, que calor é esse? Esses irmãos com blusão, meu Deus, pra que isso? É o tempo da graça, ou é da bermuda, nada a ver, que é isso? Não, meu Deus, não, das evangelhos não. Essa é a virgem louca, aleluia, Deus despreza a prudente, mas depois que quer viver na sombra, aleluia, da prudente, mas a prudente fala assim, não, aqui não. Aleluia, aqui não, aleluia, louvado seja Deus, na minha sombra não,
Glória a Deus, está apagada, aleluia, porque você quer. Aleluia, nada em treva, porque tu quer. Aleluia. Tu está tropeçando no pecado porque tu quer. Aleluia. Está tropeçando no adultério porque tu quer. Tu tropeça na mentira porque tu quer. Porque você não quer buscar o azeite, não quer manter a lamparina acesa. Por isso tropeça em muito pecado. Está em adultério e fornicação aí fora. Aleluia. Irmão, não quer. Aleluia. A vida louca não quer, irmãos. Aleluia. Anda tropeçando porque quer. Porque a prudente, ela influencia as loucas a vir com elas. Vem comigo nessa marcha, ó. Vem comigo. Vamos lá comprar, vamos buscar, vamos pagar o preço. Vamos renunciar, obedecer. Não, não quero. Sabe como ela diz que não quer? Fala assim, irmão, não tem nada a ver não. Isso que você diz não, mas ensina. Não tem nada a ver, irmãos. É isso que eles falam, irmãos. Não tem nada a ver. Aleluia. Ali eles estão se recusando a vir contigo. Aleluia. Aos pés de Jesus em humilhação. Buscar a presença do Espírito Santo para que você venha ser aceso. Aleluia. Manter a lâmpada acesa. Eles não querem que você tropece em muitos pecados. Aleluia. Aquele que anda com a lamparina apagada tropeça em muitos laços do diabo. Aleluia. Qualquer laço do diabo, ele prepara aquela vez que cai. Aleluia. Louvado a Deus. Você pode ver que a maioria delas são altivas, soberbas, baixo do peito, afrontam o diabo. Elas falam: diabo, não me derruba não. É o quê? Logo eu não. Não me derruba mesmo. Tô aí há 20 anos, não me derrubou. Aí o diabo é mesmo? Derruba não, né? Aí o diabo fala, arma no laço. E ele cai. Por que ele cai? Porque a lâmpada apagada não conseguiu ver. Não conseguiu perceber que o diabo armou o laço e ele caiu. E quando cai aquele é grande, irmãos. Aquele é grande. E mesmo assim vai lá prudente. Tentar resgatar aquele caído. Ele ainda quer pregar para você. Ele quer usar a palavra de Deus e falar, não, eu uso a palavra. Não, irmão. Que isso, irmão? Não, eu sou hebraísta. Eu sou formado em grego, teologia. Irmão. Sou reformado. Não, não é assim não. Não quer ouvir, mesmo caído, irmão. Mesmo no buraco, caído, nas garras do diabo, eles se recusam. Aleluia. Ao ouvir a virgem prudente. Aleluia. Eles se recusam ao ouvir as palavras que a prudente tem para poder dar para ele. Ele recusa, aleluia, um convite da prudente que o chama, que estende a mão, vem, meu irmão, vamos levantar, irmão. Você está de modo errado, por isso você caiu agora, você não está de modo certo. E nesse modo certo você vai estar na luz, não em trevas, e o laço do diabo não vai te derrubar mais. Mas não quer. Não quer, irmãos. Aleluia. E permanece no engano. Permanece na treva. Permanece na mentira. E se por acaso se levantar, se por acaso eles levantam, o Senhor levanta eles. Aleluia, para que eles venham novamente aprendendo de novo e reconhecer que estavam totalmente errados naquele caminho que seguia. Muitos deles continuam na mentira, muitos deles continuam no falso evangelho, muitos deles recusam a palavra de Deus, recusam a voz do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o diabo sempre tenta contra a tua vida. Aleluia. E só você sabe quantos laços o diabo preparou. Aleluia. E de muitos deles, todos eles, o Senhor, Ele te livrou. Por quê? Porque você está com a lâmpada acesa. Aleluia. A lâmpada, aleluia, ela traz claridade no ambiente de treva. Aleluia. E o diabo é só um laço no meio das trevas. Ele é burro de colocar um laço aqui onde tem luz. Aleluia.
Ele vai escolher um lugar escuro para poder armar ali a emboscada e fazer você cair na emboscada que Ele preparou para ti. Aleluia. Mas como Ele sabe que você tem a luz, que a lâmpada está acesa, mesmo passando nos lugares de densas trevas, a lâmpada trouxe claridade naquele ambiente e fez você ver o laço do diabo. E o que você fez? Fugiu, não caiu, negou, rejeitou. Aleluia. Mas o diabo ele vai parar de tentar? Não. Ele vai continuar armando laço. E nessa que ele continua armando laço, irmãos, o diabo ele vai tentar apagar a tua lâmpada. Aleluia. Ele vai tentar, ele vai fazer tudo para que você venha deixar, aleluia, a vida de vigilância que você tem diante do Senhor. Ele faz de tudo para que você venha, irmãos, deixar de vigiar e orar, porque Cristo disse: vigiai e orai, porque não sabia a hora e o dia que o Filho do Homem adivinha. Então, por estar atenta a essa palavra do Senhor Jesus Cristo, e ela está atenta, ela está vigilante, mas vigilante em oração. E o diabo vai criar estratégia para que você venha deixar de vigiar e orar. Aleluia. Jesus ensinou os discípulos a sempre orar. Jesus estando em agonia, já dizendo-lhe, ele disse: ficai aqui, vigiai, aleluia, como vou orar. Quando ele voltou, encontrou os discípulos adormecidos. Ele disse: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Aleluia. É assim que o diabo quer nos encontrar, adormecidos. Aleluia. Dormindo. E Jesus não quer falar para você o que ele disse para Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Aleluia. Jesus estava em agonia, tristeza, porque estava caminhando para o Calvário. Ele queria que os discípulos estivessem vigiando em oração. E levando para os dias para essa palavra. Jesus, ele está na iminência de voltar, na iminência de arrebatar a igreja. No tempo que nós não conhecemos, não sabemos. E Jesus disse para os discípulos, para toda a igreja: vigiai e orai, porque não sabeis o dia que o Filho do Homem adivinha. Jesus deixou as profecias para que nós pudéssemos observar. Jesus disse para nós podermos olhar para a figueira. Jesus diz para nós poder observar tudo isso, para que nós venhamos estar atentos e não desapercebidos. Irmãos, se antes nós se consagrava, santificava, hoje, irmãos, no dia de hoje, nós temos que se consagrar ainda mais, santificar ainda mais, vigiar ainda mais em oração, porque sabemos que tudo está se cumprindo tão rapidamente, tão depressa. É Jesus dizendo: estou voltando. Aleluia. É Jesus dizendo: os sinais acontecendo, eu estou voltando, igreja. Igreja, se apronta, esteja em prontidão. Aleluia. Não perca a fé, aleluia, porque eu não quero fim. Aleluia. Eu tenho que não achar fé em você. É o Senhor dizendo: esteja em prontidão, esteja pronta. Esteja com a lâmpada acesa, porque o Senhor não vai esperar a igreja, aleluia, se aprontar para poder voltar. Se nós vamos perguntar para os irmãos aqui quantos anos de igreja tem, uns tem 10, outros tem 20, tem 30, outros 40, outros 50. Irmão, será que esse tempo todo, esse ano todo, não foi suficiente para nós poder se preparar? Aleluia. Será, irmãos?
10 anos, 20 anos, 30 anos não foi suficiente? Não foi? A graça de Deus não foi suficiente para ti? Não foi suficiente, irmãos? Aleluia! Será que não foi? Será que se o Senhor nos confrontar com os anos de igreja que nós temos, convertido que nós temos, será que nós vamos ter argumento para poder responder ao Senhor? Será, irmãos? Não! Não vamos ter nenhum argumento, irmãos. Aleluia, porque o tempo de convertido que você tem é o tempo de graça que Deus derramou sobre a tua vida. Aleluia! É o tempo de graça que Deus derramou sobre a tua vida para você poder se encher do Espírito Santo. Para você nunca, aleluia, priorizar a terra, o que era terra. Para você não ficar enchendo os olhos com as coisas da terra. Para você não tirar o teu foco do céu. Jesus, nesse tempo todo, nos dá graça. E sempre, dentro dessa graça, Ele usa os profetas, pelo meio da graça, que é a palavra de Deus, para poder exortar, olhai para o alto. Aleluia! Olhai para o alto, porque próxima está a tua redenção, a nossa redenção. Aleluia! O Espírito de Deus sempre usa um profeta, um pastor, um evangelista, um diácono, uma irmã, para poder dizer, irmão, a Bíblia diz em Provérbios 15, 24, para o sábio o caminho da vida para cima, para que se divide o inferno está embaixo. Irmãos, se o caminho para a vida é para cima, por que você está colocando o coração aqui embaixo? Por que não se prende aqui embaixo? Por que não deixou de olhar para cima? Se deixou de olhar para cima porque algo aqui embaixo te atraiu. É porque algo aqui embaixo te chamou atenção. Aleluia! E você foi atraído. Aleluia! Tem um da cristã, acho que era o 36, que fala, né? Passarinhos, flores, querem me cantar. Aleluia! Glória a Deus! O canto do passarinho não é bonito? As flores, as belas flores, não é bonita? Aleluia! Então, o pecado, aleluia, ele atrai como o canto lindo do passarinho, como uma bela flor, encantam, aleluia! E você, na sua trajetória, esses passarinhos, belas flores, querem te cantar, aleluia, querem te cantar para quê? Para você poder perder, aleluia, o arrebatamento, para você poder perder a salvação, para você poder perder a coroa da vida, aleluia, porque o diabo está assim, olhando para a tua coroa, aleluia, glória a Deus. O diabo não está olhando para a sua veste, não está olhando para o seu carro, não está olhando para a sua moto, a sua casa, o seu dinheiro. Ele está observando a coroa. Ele fala assim, eu quero tirar a coroa da cabeça dele, aleluia. Eu quero arrancar essa coroa, aleluia. Eu quero fazer ele, aleluia, Deus, estar adormecido. Eu quero que ele venha dormir, que ele venha descansar, que ele venha, aleluia, se sentir tranquilo, que não venha se preocupar com o arrebatamento, com a vida de Cristo, porque eu quero arrancar a coroa da cabeça dele. Ele está de olho, irmãos, naquilo que Deus colocou na tua cabeça. Ele está de olho na sua lamparina. Ele quer apagar ela. Mais do que ninguém, irmãos, o diabo quer apagar a tua lâmpada. Aleluia. Acredite. Mais do que ninguém, o diabo, ele quer apagar a sua lâmpada. Louvado seja o nome do Senhor. E para poder apagar a lâmpada, ele vai tentar te atrair. Ele vai tentar, aleluia, te encantar. Então, irmãos, nesses últimos dias, nós vemos que muitos estão sendo atraídos pelos cantos do pecado. Aleluia, os belos cantos, as belas flores. Irmãos, muitos estão sendo atraídos, aleluia, pelo mundo. Estão se apostatando, irmãos. O diabo está conseguindo apostatar contra o crente. Ele tem paciência, irmãos.
para poder tentar de tudo, para poder você viver em treva. O diabo é estrategista, irmãos. E nós que temos que estar sempre ligados, irmãos, vigilantes, orando, se humilhando, dizendo: Espírito Santo, continua me guiando da verdade. Espírito Santo, continua iluminando os caminhos, porque eu não quero ser pego pelo diabo, porque eu sei que na relação da minha vida ele quer apagar minha lâmpada. Por mais que nós vigiamos e por mais que nós consagramos, nós temos que apelar ao Espírito Santo, dizer: Espírito Santo, me ajuda nessa reta final. Me ajuda, Espírito Santo, porque muitos estão se apostatando, muitos estão com a lâmpada apagada, estava acesa, o diabo apagou, eu estou apostasia. Espírito Santo, me ajuda, eu não quero ser como eles, eu não quero entrar na apostasia, eu não quero andar apagado em treva, eu quero permanecer na presença, aceso, em comunhão com o Senhor. Eu quero, Espírito Santo, me ajuda, porque nós estamos na reta final, e eu quero ir de encontro ao meu noivo, e não quero que ele me reprove, mas que ele diga assim: amém, aleluia, vem, aleluia, bendito de meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nenhum de nós, irmãos, queremos ir de encontro com o noivo e para por ele, aleluia. Mas o diabo está de tudo para que nós venhamos ser reprovados. Aleluia. E se você permitir que a sua lâmpada se apague, pode ter certeza, por mais que você conheça a palavra de Deus, você vai tropeçar. Aleluia. Você vai tropeçar no pecado. Você vai ser encantado pelo pecado. Você vai olhar para o pecado com um olhar diferente, não com olhar de repúdio. Aleluia. Se a tua lâmpada apagar, você irá tropeçar. Sabe por quê? Porque ela está apagada e não tem como iluminar os lugares tenebrosos aonde o diabo armou laço, aonde é emboscada para poder te derrubar. Aleluia. Então, irmãos, permaneça com a lâmpada acesa. Aleluia. Se consagre, santifique. Aleluia. Buscai a presença do Espírito Santo. Aleluia. Buscai a presença do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Se você ora uma vez, ora 3 vezes ao dia. Aleluia. Se você quer seguir exemplo de oração, segue o exemplo de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que o costume de orar 3 vezes ao dia. Irmão, se você quer saber o mínimo de oração que você deve orar, para em Gênesis, irmão. Em Gênesis não, fala na passagem lá que o Senhor deixa até de ser ali. A nossa tem aqui, quando ele voltou, ele disse para o discípulo: então não pudesse vigiar comigo nem uma hora. Irmão, tem exemplos, irmãos, de profetas que seguiram uma vida irrepreensível, em santidade, em oração, para poder alcançar a glorificação, irmãos. Nós estamos no processo de santificação. Esse processo, irmãos, é contínuo, irmãos. Esse processo nós temos que dar continuidade, temos que estar caminhando, temos que estar orando, jejuando, temos que estar continuando o processo de santificação. Sabe por quê? Porque através desse processo de santificação nós vamos alcançar a glorificação. Aleluia. Sem o processo de santificação é impossível você alcançar a glorificação. Aleluia. É impossível. Lembra quando você levantou a mão para Jesus, se batizou nas águas, cumpriu a instrução de Deus, recebeu o Espírito Santo e você foi regenerado. Para a pessoa poder entrar no processo de santificação, ela primeiro tem que ser regenerada. Aleluia. Se ela não for regenerada, aleluia, ela não entra no processo de santificação. Tem muitos crentes na igreja que ainda não foram regenerados e ainda não estão no processo de santificação. Aleluia. Irmãos, por mais que a pessoa tenha tempo de casa, irmãos, Jesus mostrou que o tempo não serve para nada se a pessoa não for regenerada. Quando ele foi, aleluia,
até Nicodemos. Nicodemos era um homem velho, um homem já antigo, um homem que tinha muito tempo ali, que servia a Deus na lei. Aleluia, ele achava que estava tudo certo com a vida dele, até Jesus dizer para ele: é necessário que você nasça de novo, é necessário que você venha nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque sem a regeneração nós não conseguimos entrar no processo de santificação. E quem não está no processo de santificação, irmão, esquece, não vai receber a glorificação. Aleluia. Muitos crentes estão, irmãos, aleluia, vivendo uma vida de qualquer maneira que não está regenerada e precisa buscar a regeneração, precisa nascer da água e do Espírito. Aleluia. E como, aleluia, ela vai saber disso? Ela mesmo, ela vai ter que se examinar a si própria. Ela vai se examinar. Ela vai ver se realmente, aleluia, quando ela buscar o Senhor Jesus Cristo, ela vai ver realmente se ela nasceu da água do Espírito ou não, se ela foi regenerada ou não. Porque você quer saber que uma pessoa que não é regenerada, é uma pessoa que não santifica, é uma pessoa que não se consagra. Porque a pessoa que é regenerada, ela tem um desejo fluir do Espírito Santo dentro dela de se santificar. Ela passa a ter o desejo do Espírito Santo de querer se santificar, espírito, alma e corpo. Então, se a pessoa não tem o desejo de santificar espírito, alma e corpo, é porque ela não é regenerada. Se você tem esse desejo, irmão, você é regenerado. Se você sabe que o desejo não vem de você mesmo, mas vem de Deus, você tem dentro de você o Espírito de Deus te chamando, te convidando a estar em santidade, você sabe que você foi regenerado. Porque a pessoa que não tem desejo, não tem vontade, não tem nada, não tem nenhum desejo, tem uma cor de desejo, de vontade ou sede de buscar ali a santidade, irmão, me desculpe, mas a pessoa não foi regenerada. Ela precisa ser regenerada e aí sim ela vai ter o desejo, aleluia, e o prazer de santificar espírito, alma e corpo, porque ela vai entender que sem a santificação ninguém verá o Senhor, aleluia. Então o próprio Espírito, aleluia, ele conduz a igreja à santificação. Então, se ele conduz a igreja à santificação, é porque a igreja foi regenerada. Se eu não sou conduzido pelo Espírito de Deus à santificação, porque eu não fui regenerado, não tenho desejo de santificar meu corpo, minha alma e meu espírito. Então, se eu não tenho esse desejo, eu devo buscar o quê? Ser regenerado pelo Espírito Santo, para que eu venha entrar no processo de santificação. Porque se eu quero a glorificação, se eu quero um corpo incorruptível, se eu quero ser revestido da imortalidade, eu devo estar no processo de santificação. Aleluia! Louvado a Deus! E o Senhor quer saber, irmãos, será que a igreja ainda tem aquele desejo de se santificar espiritual e corpo? Será que a igreja tem aquele desejo pela santificação? Porque ela é contínua. Ela não é um ato próprio. Ela não é ali no momento ali que você é regenerado. Não. Você tem que continuar seguindo ali o processo de santificação. Será que você está diminuindo nesse processo? Será que você não está mais santificando? Será que você está recuando? Está declinando? Será que você diminuiu naquele processo que você estava ali pela busca da santidade? Aquela mentalidade que você tinha, não, se eu busco a santidade, sou santo, quero ser santo mais ainda. Se eu me santifico, quero santificar mais ainda.
Se eu sou puro, quero me purificar mais ainda. Será que esse pensamento dele está ainda em você? Será que está no teu coração ainda essa palavra? Espero que esteja, irmão. Aleluia, espero que esteja. Porque se você tem um desejo de encontrar com o noivo, aleluia, você deve seguir nesse processo firme, sem vacilar, sem olhar para a direita e nem para a esquerda, nem muito menos recuar, mas seguir firme em frente nesse propósito, irmãos. Porque o esposo, irmãos, quando ele vier, aleluia, glória a Deus, ele vai colocar para dentro da porta, para poder participar da ceia das bodas do Cordeiro, as que estão preparadas. Aquelas que estão despreparadas vai ficar do lado de fora e vai bater, e o Senhor não vai abrir. Aleluia. Elas vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o desespero, irmãos. Nós lemos o texto aqui, nós percebemos o desespero que vai ser: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É como se nós lemos ali a passagem ali da Arca de Noé, em Gênesis. Nós vemos que quando Deus mandou Noé entrar com a sua família para dentro da arca, nós paramos assim, imaginamos o desespero daqueles que desprezaram a pregação de Noé, desprezaram o que Noé estava dizendo: vai vir um dilúvio, Deus mandou para a arca, vocês devem entrar na arca se querem salvar suas vidas, suas famílias, seus filhos. Entra na arca. Desprezaram, irmãos. As pessoas de fora não entram na arca. Quando ficar pronta, tem que entrar. Entra, vai para o dilúvio. Quem não entrar vai perecer. Eu imagino o povo desprezando Noé. Esse é um louco. Que dilúvio quer? Não aconteceu isso. Nunca enfrentamos uma enchente. Que é isso? Para que ele está construindo essa arca, esse barco gigante? Para que é isso? E Noé falando: aleluia, entra para a arca, salva a família, a vida. E o povo desprezou, até que Deus viu: o povo não quer entrar. Noé, entra para a arca, pega a tua mulher e teus filhos, vai, entra para a arca. Quando entrou, Deus fechou por dentro e começou, irmãos, a chover água de cima para baixo, aleluia, e água de baixo para cima. Começava a jorrar, as fontes se rebentaram. Eu imagino ali o desespero daquele povo. Eu imagino: Noé, abre a porta, Noé. Eu imagino eles vindo a porta da arca fechada e querendo entrar. Pelo amor de Deus, abre a porta da arca, eu quero entrar. Aleluia. E Noé olhar assim e dizer: né? Agora é tarde demais. Quem fechou a porta foi Deus. Aleluia. Aí nesse texto a gente vê, irmãos, as virgens loucas. Dá para ver o desespero: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aleluia. Ao invés prudente entrando, elas ficarem. O desespero, irmãos. Sabe o que é o desespero? Porque são virgens que leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em Apocalipse elas encontram Deus derramando a sua ira sobre a terra. E creio eu que nesse desespero ela pensa: meu Deus, toda aquela ira de Apocalipse vai cair sobre mim. Senhor, abre a porta. Ao desespero, sabendo que vai enfrentar a ira de Deus e que a ira de Deus é terrível. Aleluia. Já deu tempo já, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino o desespero, porque eu creio que vai vir na mente delas, dessas pessoas, a ira de Deus que elas leram em Apocalipse, as taças sendo derramadas, aleluia, os selos sendo abertos, aleluia, a terra entrando em caos tremendo,
A terra conhecendo um Deus irado. Aleluia. Porque até então só conhece um Deus de misericórdia, mas não conhece um Deus irado. Irmãos, não queira conhecer um Deus irado. Aleluia. Não queira. Aleluia. Não queira conhecer um Deus irado, porque essas vistas loucas, que é a igreja que são firmes, essas loucas, elas vão enfrentar a ira de Deus, porque nem todos que estão na casa do Senhor, servirão ao Senhor, está preparado para poder subir no apartamento. Nem todos vai subir se não se santificar da maneira que o Senhor lhe quer que nós venhamos santificar. Aleluia. Então essas irão, irmãos, sofrer a ira de Deus, vai conhecer um Deus irado. Um Deus irado. O desespero vai ser grande. E que nós, irmãos, não venhamos ser essas virgens que vão entrar em desespero, mas que nós venhamos ser aquelas virgens, irmãos, que vai de encontro ao noivo com alegria, para poder ser recebido, entrar pelas portas e participar da ceia, da esposa do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.